Então vamos lá, né? Vamos editar o material do metal agora. Metal. Ok. Então o nosso amigo aqui, o ArchiDesign, ele tem alguns plugins para o Mental Ray que fica mais interessante a gente trabalhar. No caso do metal, a gente vai abrir aqui e a gente vai procurar aqui. Ó, tem vários materiais aqui para a gente usar. Ó, até vidros, né? Ó, chrome, metal brushes, metal não sei o que. Vamos ver esse metal aqui. Ó, vamos ver que ele abriu. Ó, metal lixadinho aqui. Tá vendo? Vamos render para ver como é que ficou esse metal aqui. Vamos lá. Até que ficou legalzinho, né? A gente pode até mudar esse metal aqui. Vamos testar outro. Opa. Vamos testar outro metal. Então, M, né? Que abre o mapa de material. E a gente pode escolher esse metal aqui. Nossa, esse é mais... Não, esse é mais opaco ainda. Vamos olhar aqui para baixo. A gente pode usar o metal cromado, né? Nesse caso a gente fica com o mapa perdido aqui, mas não tem problema. Vamos render. Ó, tem uma diferençazinha dele para aquele outro ali, né? Não tem muita diferença. Então eu acho que a gente pode usar sim o metal cromado, esse metal aqui. Esse aqui, ó, o brush. Aqui. Ó, como a gente já... Esse aqui eu posso deletar. A gente já tem o mapa. Ó, hide tree, beleza? Duplo clique, ele volta ao tamanho normal. Aqui a gente deixa menorzinho. Ok. Agora, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai criar um plane. Vamos lá em Create Plane. F3 aqui, ó, pra gente ver transparente. Eu vou criar um plane mais ou menos desse tamanho. Vou subir ele aqui. Esse plane eu vou chamar de projetor, refletor. Vou chamar de refletor, tá? Refletor. Refletor, tá. Vou tirar aqui esses segmentos. Muito bem. Eu vou vir aqui, Material. Eu já tinha criado, eu acho, um material aqui. Cadê? Que chama refletor aqui também, tá? Esse refletor aqui eu vou underline e vou escrever luz, tá? Então é a luz. É um standard, tá? Vocês vão deixar o difuso dele branco. Vocês vão habilitar o color, vão clicar aqui, vão deixar branco. E vão habilitar o two-side, tá? Tem que habilitar o two-side, senão não dá certo. E vamos habilitar o fundo aqui também, ó. O fundo eu vou mudar o specular dele, eu vou deixar ele um pouco mais escuro, ó. Um pouco mais escuro. Aqui, tá? E o color também, talvez eu diminua um pouco. Então, ok. Então esse refletor aqui, a gente vai pegar e adicionar ele no nosso plane lá. No nosso refletor. Então eu vou deixar ele exatamente aqui em cima. Tá? Ele não vai me atrapalhar aqui na... Ó, F3 aqui na câmera pra gente poder ver. Então aqui, ó, tá, vocês estão vendo aqui esse pedacinho aqui? Esse pedacinho é o plane. Então a gente precisa puxar ele para trás para a câmera não... para ele não ser filmado na câmera. Então ok. Eu vou dar uma inclinadinha nele. Vou ligar o Snap Angle aqui. Opa, desculpem-me. Eu vou dar uma inclinadinha nele aqui no Top View. 15 graus. 16, 20.
25 graus, 30 graus acho que tá bom. Aí eu posso trazer ele mais pra frente, ó. Que agora ele aparece aqui na pontinha, eu puxo ele um pouco pra trás. Aí, tudo bem. A luz, galera, a luz eu vou mexer um pouco nela. E talvez eu traga ela um pouco mais... Ou talvez eu deixe ela aqui. E o defletor eu puxo um pouco pra cima. E esse um pouco mais pra baixo. Vamos render pra ver como que ficou. Bom, aqui aparentemente tá bom. A minha luz tá muito forte. Então talvez eu puxe ele um pouco pra cima aqui. Ok. Vou render de novo. Ok. Acho que ficou um pouco melhor. Agora eu vou pegar esse cara aqui e eu vou clonar ele pra cá. Ok. Vamos pegar aqui o rotação. Tá com menos 30 no X, vamos deixar com 0. E agora eu vou rotacionar ele. Aqui, ó, 90 graus. 90 graus, então ele vai ficar em pé, né? Vou puxar ele também, ó, aqui. Ele não pode ser visto aqui. Vou aumentar um pouco a largura dele, ó. Aqui. Eu vou deixar com 70. Eu vou inclinar ele um pouquinho aqui, ó. Cuidado para ele não aparecer aqui. Então, se ele aparecer, a gente puxa ele um pouco para trás. Aqui também acho que eu vou aumentar um pouco o tamanho desse aqui, galera. Então, tá com 34, eu vou deixar com 50. Ó, aqui não apareceu. Vou deixar ele com 60. E vou deixar ele com 70 também. Então ele está com 70, não está aparecendo aqui. Tá, esse cara agora aqui eu vou puxar ele para lá, mas eu vou usar o mirror, ó. Então eu vou flipar ele no eixo X e vou pedir uma cópia. Então agora eu tenho 2, dou OK. Eu puxo ele para o lado também, ó. Vai ficar mais ou menos na mesma distância. E eu vou render de novo. Então ok, ó, o render está pronto. E a gente já acertou o estúdio. Vamos salvar. Save as, save 5. Salvar. Ok. Então é isso aí, pessoal. Vamos continuar então. Então agora, pessoal, deixa eu olhar de novo o render. A gente está tá praticamente pronto. Agora a gente precisa fazer os caustics, né? Fazer o caustics funcionar agora, né? Antes disso, antes da gente... Não, vamos lá. Vamos trabalhar com o caustics agora. Primeira coisa que a gente precisa fazer quanto ao caustics, como posso dizer para vocês, é falar para o mental ray e para o render qual... vamos fazer assim, que é mais fácil. Então, a gente abre aqui o setup, render setup, a gente vem aqui, a gente estava usando o Node.js, né? Então ele está todo vazio aqui. A gente vem aqui, ó, Global Illumination, Caustics and Global Illumination, a gente habilita Caustics, né? Vamos render agora. Ó, aqui ele está falando para mim assim que não há Caustics para ser gerados na cena e não há fótons para ser emitidos. Então, ok, vamos ver o que acontece. O que aconteceu? Aconteceu que a nossa sombra ela ficou chapada, né? Ela perdeu aquela transparência que a gente tinha aqui no plástico. Por quê? Porque quando a gente habilitou aqui o Caustics, a gente pode ver aqui no Setup que ele fala aqui que é o Opaque Shadows when Caustics are enabled. Então ele deixou a sombra opaca quando a gente ativou o Caustics. Beleza? Até aí tá tranquilo, né? Sem muita novidade, sem muito problema. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa falar para o 3D Max e para o Mental Ray qual é os objetos que vão gerar e receber Caustics. Então, no caso, a gente vai selecionar o cabo e
a chave de fenda. A gente seleciona os dois. A gente pode vir aqui, ó, em display. A gente tem... desculpa, a gente vem aqui. A gente clica o botão direito e a gente vem em Object Properties. A gente abre aqui Object Properties. E a gente tem Mental Ray. Nesse lequezinho do Mental Ray, o que a gente vai aqui? Ó? Aqui está habilitado Receive Caustics. E aqui em cima está desligado Generate Caustics. Então a gente vai habilitar os dois. Então esses dois objetos a partir de agora vão gerar e vão receber Caustics. Ok? Então, ok. E falta só mais um agora. A gente tem que chegar na luz aqui também, na lampadinha. Botão direito, Object Properties nela também. E a gente vem em Mental Ray. Aqui ela está em Receive Caustics, né? A luz, ela precisa gerar Caustics, né? Então a gente deixa aqui, ó, Generate Caustics, Generate, né? E dá um OK. E vamos revender de novo para ver o que acontece. Então, pessoal, a gente pode ver agora aqui, isso é o Caustics, tá? Esse é o Caustics. E pelo que a gente está vendo, a nossa chave de fenda, por hora ela não precisa gerar Caustics, né? Porque ela não está trabalhando aqui para geração de Caustics. Então a gente vem para a parte de metal da chave de fenda, Object Properties. A gente desliga gerar Caustics e deixa só o Receive, tá? Então ela fica só recebendo e quem gera e recebe fica o nosso cabo. Tá joia? Vocês perceberam que o alerta de render não apareceu mais, é porque a gente consertou o problema. E agora vamos falar um pouco sobre o Caustics. Então vamos lá, vamos mexer nessas configurações de Caustics para vocês verem mais ou menos o que rola, né? Então a gente está com o Caustics ligados. Eu vou ligar aqui o Radius. Aqui funciona mais ou menos, quem assistiu meu tutorial sobre Mental Ray vai entender mais ou menos como é que funciona, que é bem mesmo o padrãozão que está aqui, tá? Então o que a gente vai fazer, galera? Eu simplesmente vou diminuir um pouco aqui o número de fótons e aqui eu vou diminuir drasticamente o número de fótons aqui, só para a gente ver o que rola, né? Então vamos render. A exemplo do fótons, né? Os fótons aqui eu diminuí bastante a quantidade dos rádios, né? Então eles ficaram bem pequenininhos. Eu vou diminuir mais um pouco, vou deixar com 2, vou render de novo. Então aqui dá para ver bem a ação do Caustics, né? Como é que ele trabalha pelo render. O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar um pouco aqui essa quantidade aqui. Acho que estava com 100, né? Vamos lá, vamos render com 100. Legal. Eu não vou mexer mais aqui no tamanho. Provavelmente eu não mexo mais no tamanho aqui dos samples, tá? O que eu vou fazer agora? A gente vai vir aqui nessa luz. Nossa amiga luz, a gente vem aqui no painel dela. E eu vou vir aqui, ó, em Mental Ray Light. Não, desculpe. Em Mental Ray Indirect Illumination, ó, tá automático. Eu vou desligar o automático, eu vou ligar o on. E daí a gente dá uma olhada para ver como é que ficou com o on habilitado. Ok, no DK eu não vou mexer. Eu vou mexer aqui no Caustics Photons. Eu vou deixar aqui mais ou menos com 100.000 photons. Vamos lá. Ó, muito legal, ele já fez um granulado muito bom para mim aqui. Então aqui eu já nem vou mexer mais. Energia eu acho que ainda não vou mexer. Então a gente volta para o setup aqui.
Pois bem, aqui a gente está com 200 por sample, quer dizer, 100, desculpa. Eu vou por 200. Vamos render. Ok, agora vamos vir aqui para baixo e a gente vem aqui, ó, o Caustic Photos por Light, né? Então aqui tá 2000, vamos deixar 200 só para vocês verem como é que ficaria. Novamente a gente granula um pouco mais, né? Novamente a gente granula um pouco mais. Então eu vou deixar mais ou menos os parâmetros que eu deixei aqui. Só que eu vou deixar um pouco mais, ó, 200 mil. E agora a gente rende de novo. Ok, ó, ficou um pouco melhor. Vamos voltar aqui para o sampling. E eu vou deixar ele com meio centímetro. Ó, tá quase chegando no esquema que a gente quer. Vamos lá, 1. Olha pessoal, eu acho que com 1 tá bom, eu nem vou mexer mais. Eu só vou mudar o filtro, a gente tem vários tipos de filtro aqui. Conselho a vocês também a dar uma olhada nos filtros para poder editar, se vocês quiserem. Então eu vou deixar no cone e vou render de novo. Ok, agora vamos mexer aqui no material de novo. Então eu abro o material e a gente vai direto no cabo. Vamos vir aqui. Então eu estou com transparência 75 e estou com 1 de glossiness, né? Vamos dar um duplo clique aqui para ele ficar grandão para a gente poder ver. Então o brilho dele está bem fechadinho, né? Então o que eu posso fazer aqui? Deixar um de reflected. Vou deixar ele bem reflectivo. E eu vou estourar um pouco mais aqui. Deixa eu ver, 75. E daí samples eu vou deixar com 16. E o R vou deixar aqui a mesma cor. A cor talvez eu diminua um pouco. Aqui mais perto do amarelo. Aqui. Essa região aqui tá ok. Vamos render para ver como é que ficou. Espera aí, se eu ia fazer mais alguma alteração. O cabo. Não, acho que é essa aqui mesmo. Vamos render? Agora vocês podem ver que ela ficou mais intensa, essa luz. Só que de contrapartida prejudicou muito nosso cáusticos aqui fora. Então eu vou mexer aqui na energia da nossa luz. Ela está com 50 mil. Eu talvez deixe 25 mil, que eu acho que vai resolver. Vamos render. É, 25 mil ficou próximo do que estava antes. Eu vou deixar 30. E vou render de novo. Aí galera, eu acho que deve ser algo entre 30 e 25, né? Então eu vou deixar
27.500. E vou aumentar o número de caustics aqui para 200.000 também. 203. E daí, o que a gente vai fazer além disso? Vamos vir aqui no setup. E eu vou ligar o Global Illumination. E agora eu vou render de novo. Deixa eu só fazer um negócio aqui na cena para ficar mais leve, né? Então a gente dá F3 e daí fica mais tranquilo para render. Vamos lá? Então, com Global Illumination não ficou assim, é muito bom. O que a gente pode fazer é... Vamos lá, Global Illumination. Eu posso aumentar aqui, ó, deixar 2.000 fotos por sample. Vou aumentar aqui. Aqui eu vou deixar com 7. Aqui eu vou deixar o múltiplo 1.2. Aqui também eu vou deixar 2.000 fótons por luz. E o decay. Eu vou deixar 2.2. E vamos render para ver se melhorou esse estouro todo que deu aqui, né? Que deu bastante. Aqui talvez eu aumente o Caustics a 300.000. Vamos render lá e já vamos ver já como é que ficou a história toda aqui. Aí, moçada, ó, a gente conseguiu mais ou menos meio que acertar aqui com o decay aqui, ó, já deu para ver que ficou melhor. Então a gente vai vir na luz. Eu vou aumentar aqui também o número de caustics de fótons aqui. Eu vou deixar 250.000 e GI 200.000. E o decay aqui eu vou deixar 2.2, eu acho também. Aí, o que a gente precisa fazer? Eu vou pegar aqui e vou deixar com 8. E vamos render novamente. E agora a gente tem aqui o produto quase finalizado. Primeiro agora quer dizer, agora a gente vai mexer um pouco nessa sombra, né? Então eu vou mexer aqui o Area Light Parameters aqui do nosso amigo Light, né? Então ela está ligada. Ela é uma esfera, né? Porque é um Omni, né? A gente tem outras opções aqui para escolher. Então, vamos deixar Omni mesmo. Aqui samples seria os samples dessa sombra, né? Vocês podem ver que ela está meio granulada, ó, granulada. Então para ela ficar menos granulada, eu vou aumentar aqui o valor do sample, eu vou deixar 8 samples aqui. E aqui o rádio seria o degradê dessa sombra, né? Tá com 2,5. Eu vou deixar com 20 centímetros de rádio. E samples de 8. Ou eu deixo com 15 aqui. Vou deixar com 15. E vamos render. De novo. Bom, pessoal, agora vocês podem ver que o render ele ficou bem mais pesado para ser finalizado. O que vale falar para vocês é interessante. O interessante é o seguinte: o Caustics a gente pode aplicar o Caustics somente assim, sem usar por exemplo, o Global Illumination, só usando as configurações, só as configurações de Caustics. Mas às vezes o Caustic ele está em outras cenas, em outras áreas. Então, esse tutorial eu vou continuar lá naquele ambiente aquela sala que a gente estava fazendo, e a gente vai usar Caustics em alguma coisa ali para mostrar para vocês que no geral acaba
dando uma qualidade boa, só que a gente precisa colocar todos os parâmetros que a gente usa, né, numa cena normal. Bom, vocês viram que ficou granulado aqui. O granulado é por conta disso. Eu aumentei o rádio da sombra, né, do parâmetros do light, e eu melhorei os samplers um pouco, senão ia estar mais granulado ainda. Mas a saída não é aumentar aqui os samples, tá? Como a gente vai habilitar o Final Gather agora, né? Eu vou habilitar, acabei de habilitar ele. Então não é interessante a gente aumentar aqui, porque aqui a gente já vai ter um ganho legal e ele vai corrigir esse granulado para a gente, né? A única coisa que eu vou fazer aqui para a cena não ficar muito pesada, eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer nesse múltiplo aqui, vou deixar 1.2. Eu vou deixar 2 de bounces e eu não vou mexer aqui no render, tá? Eu não vou mexer aqui no múltiplo de sombra, não vou mexer no filtro. Talvez eu mexa aqui, ó, samples por pixel. Vou deixar 4 por 16 e não vou mexer aqui no filtro, tá bom? Não vou mexer aqui na sombra, no soft. E vamos render. Vai demorar um pouco, mas vocês vão ver que o resultado vai ficar bem legal. Então vamos lá? Pessoal, eu resolvi dar uma cancelada agora aqui, que a gente pode ver que ela estourou bastante, né? Então vamos lá, eu vou deixar o múltiplo de 1, vou baixar esse bounce para 1 mesmo, tá? Então vou deixar com 1. Esse radius aqui eu vou diminuir, estava com 2,5, eu vou deixar com 8,5, tá? E daí a gente volta, a gente já está no... Eu vou mexer um pouco aqui no decay, tá? Eu vou deixar com 2.3 e eu vou mexer também aqui no decay 2.3, opa, 3 não, 2.3 e deixa eu ver se mais alguma coisa. Sim, e vou mexer aqui no material, no fundo. Cadê o fundo? Fundo. Aqui, ó, fundo, ó, fundo. Ele tá branco, né? Então a gente vai. Vou deixar ele aqui acinzentado, tá? Ok. E agora vamos render. Então, pessoal, vocês puderam ver que a nossa imagem já melhorou muito. E para quem demorou demais aí para render, eu vou dar é uma promessa, vou passar um tutorial aí para deixar o render um pouco mais rápido. E tem algumas outras maneiras também da gente deixar mais memória para o processador, ajudar menos o processador para ele poder fazer o render mais rápido, né? Então a gente pode vir aqui. Vocês podem clicar aqui, por exemplo, em personal. Opa, não, desculpem-me. Vocês podem clicar aqui em painel de controle, em sistema, configurações avançadas de sistema. Aí vocês podem vir aqui e efeitos visuais, agendamento, para lá. Vocês podem abrir a configuração e aqui a gente tem uma opção aqui, ó, que deixa o Windows escolher a melhor opção ou ajustar para ter o melhor desempenho. Vocês podem habilitar isso aqui, você vê que ele vai desligar tudo e aí vocês dão OK. E daí vai acontecer isso aqui. Então ele vai tirar todos os efeitozinhos que tem de render, do cantinho arredondado, corzinha. Ele vai mudar tudo isso aqui para... vocês vão ver que vocês vão ganhar aí algum tempo de render com tudo isso, tá? Pessoal, bom, mais um tutorial chegou ao fim. Esse aqui é o produto final.
de Caustics, né? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem à vontade de me mandarem alguma mensagem, algum e-mail. Eu vou fazer o possível para responder o mais rápido, em breve. E eu sempre tento responder todo mundo, tá? Então, pessoal, um forte abraço. Não tem arquivo para download, então quem não assistir tudo aqui não vai ver o resto. Curtiu, achou legal, dá um joinha lá, dá um curtir que ajuda a minha página. E vamos se inscrever no meu canal, galera. Vamos lá, vamos ajudar o Monolito a crescer, ficar grandona para mim poder postar mais tutoriais para vocês. Ok? Até mais, valeu, um forte abraço.